Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Outra passagem interessante também é aqui em Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. O samaritano nessa história é o Senhor Jesus. Ele era rejeitado como eram rejeitados os samaritanos, mas ele para. A religião não para ajudar aquele homem. A religião não para. Nós vemos aqui que o sacerdote, vendo, passou de largo. As boas obras, né, o homem religioso de boas obras, também não para. De igual modo, também o levita era aquele que cuidava de todo o trabalho do templo. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano, o rejeitado, o homem de dores, que sabe o que é sofrer, quando viu aquele que estava caído na sarjeta, lá todo machucado, parou para ajudá-lo. Então, na realidade, o sentimento do Senhor é o sentimento que nós deveríamos ter. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse homem, sim, é o nosso exemplo. E não é nenhuma questão de legalismo, então tem que abrir mão de minha riqueza, ou de meu poder, ou de minha profissão. Não. Muitas pessoas Deus coloca em certos postos, né, com determinada riqueza, para serem úteis nas mãos do Senhor. Veja que aqueles pescadores pobres e humildes, nenhum deles teve acesso a Pilatos, né, para pedir o corpo de Jesus. Na hora da morte, na hora da crucificação, eles caíram fora, fugiram, com medo de serem presos como cúmplices também do crucificado, né? Quem foi entrar no palácio do governador foram 2 homens nobres. Foi um senador, que era José de Arimateia, né? E Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, porque eles tinham acesso. Então Deus coloca também pessoas importantes e ricas em lugares que ele irá usá-las depois. Então, quando a gente fala de não se impressionar com a riqueza e tudo, também não é para fazer acepção de pessoa, porque o cara é rico. Esse é rico. Não, nem vem que não tem. Não, se o senhor quis que ele fosse rico, né? Eu lembro de um cara que eu conheci que dizia que era crente, depois largou a mulher para fugir com a colega de trabalho, que ele queria ser pobre. Ele falava que tem que ser pobre. Eu falei: mas se Deus quiser que você seja rico, nem se Deus quiser. Olha só o tipo, né? O orgulho dele era ser pobre. Não sei agora como é que ele está, né? Porque fugiu com uma capivara lá, ela deve estar querendo que ele tenha riqueza, que ele tenha dinheiro. Mas então aqui, o nosso Senhor é o nosso referencial. Ele, aquele que quando morreu, não deixou inventário. Não tinha, ele só deixou a roupa do corpo, literalmente a roupa do corpo. Ele não deixou herança. Pensa só, alguém morrer e não deixar herança nenhuma. Nada, zero.
E esse era o nosso Senhor aqui na terra. Não é como a religião quer, né? Os religiosos adoram riqueza, adoram dinheiro. Você vê aí esses vídeos que às vezes mandam para a gente de pastores pedindo dinheiro e falando umas boas. Teve um que mandaram para mim, o cara fala assim: Jesus estava na beira-mar, na sua casa, na beira da praia. Veja como ele era rico, ele tinha até casa na praia. Onde é que o cara foi tirar um pensamento desse, meu? Sempre tem que forçar muito a barra. Mas ou é ignorância completa ou é má fé, porque não pode ser outra coisa. Eu me lembro também, uma vez eu vi tinha um pedreiro, né, trabalhando numa obra, aí pararam dois pregadores de uma denominação de Brasília, e eu estava numa cidade que eu morava, no interior de Goiás, e aí eu estava ali na obra olhando as coisas, pararam esses dois pregadores. Aí começaram a pregar o evangelho, não sei o que e tal, e aí a mensagem do cara, ele não pregava evangelho, ele pregava melhoria de vida. A mensagem dele era a seguinte: se você vier para a nossa igreja, você não vai mais, Deus vai tirar você da enxada, falando para o pedreiro que estava trabalhando na obra, né? Deus vai tirar você da enxada, porque eu também estava na enxada, Deus me tirou da enxada e agora eu trabalho em Brasília, numa repartição pública lá de Brasília e tal, e meu irmão aqui do lado também trabalhava na enxada e agora trabalha numa outra repartição pública. Aí o dono da obra não aguentou, falou assim: amigo, me explica uma coisa, se Deus tirar todo mundo da enxada, quem vai plantar comida para você comer? Porque dentro da visão daqueles dois pregadores lá de rua, salvação era tirar da enxada, era mudar de vida, era mudança de vida, era arrumar bom emprego em Brasília, num emprego público, né? Então, essa visão distorcida, que inclusive o neopentecostalismo dança em cima disso, né? Direto, oferecendo riqueza, carro importado, casa na praia e tudo mais. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado para não sermos vítimas, nem do engano de superestimar o pobre, porque é pobre, e nem também de superestimar o rico, porque é rico, mas buscar ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus. Lembra-se daquele homem rico, aquele jovem rico, que foi falar com o Senhor Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na realidade, vida eterna ali tinha o sentido de vida perene, de não morrer mais, que era o que a lei oferecia. A lei oferecia que quem guardasse a lei viveria pela lei. E o Senhor dá uma resposta a ele, e depois o comentário do autor do Evangelho é que o homem se afastou, muito triste, porque o Senhor falou: deixa tudo que você tem e me segue. Aí o homem afastou muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele não queria trocar suas riquezas para seguir a Cristo. Mas aquilo o Senhor fez com ele, porque a riqueza dele estava no coração, o coração dele estava na riqueza. Não que seja uma regra, né? Então quer dizer que quem é rico tem que doar tudo e ficar pobre para poder seguir a Jesus? Não é isso também. Por isso que eu digo, é preciso tomar muito cuidado nos extremos aí. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.